Tá aparecendo em tela cheia para vocês? Sim, doutora, tá aparecendo sim. Ah, ok. Então, como a doutora Karina já deu uma introdução, essa aula é sobre insuficiência hepática aguda. Eu vou focar principalmente nos aspectos da gente identificar o que que é uma insuficiência hepática aguda, que eu vejo que existe realmente uma dificuldade com relação a isso, né? E o que que é grave, potencialmente grave nos casos de doenças hepáticas, tá? O foco não é especificamente em tratamento, até porque o tratamento definitivo de uma insuficiência hepática aguda pode ser o transplante, e é algo muito específico, né? Não tá passando aqui para mim. Eu vi, não fui fora, né? Agora o cara Acho que querendo se agora meter na foi. conversa Tá indo, alheia, né? pô. Tá sim, doutora. Pessoal, só vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados, por gentileza. Então, como eu falei, o foco vai ser a gente identificar o que que é definir o que que é uma insuficiência hepática aguda e outros casos de hepatopatias graves, tá? E quando que a gente deve encaminhar o paciente, né? E eu vou começar apresentando dois casos clínicos de vida real, tá? Casos meus. Essa primeira paciente é uma paciente que logo que eu cheguei em Cascavel, em 2019, me chamaram para avaliar. Então, uma paciente de 38 anos, do sexo feminino, que ela, em maio de 2019, começou com um quadro de náuseas, vômitos, hiporexia, inapetência, e ela foi atendida no pronto atendimento, medicada com sintomáticos e liberada. Cerca de 3 dias depois, ela começou a apresentar icterícia e colúria. Aí ela voltou para procurar atendimento, né? História pregressa, não tinha nenhuma comorbidade, não usava nenhum medicamento, negava etilismo, tabagismo, uso de chás, ervas, garrafadas, suplementos. Vejo que na anamnese da hepatologia a gente sempre coloca isso, nega o uso de chás, ervas, garrafadas, suplementos, porque é bastante relevante, tá? É sempre importante a gente buscar perguntar ativamente, porque o paciente geralmente não fala, porque ele não acha que tem relevância, tá? Ou porque às vezes ele tem vergonha mesmo de admitir que ele fez uso de garrafadas e suplementos em excesso, mas é importante a gente perguntar, tá? E não tinha nenhum histórico familiar de hepatopatia, tá? E essa paciente, no dia 27 de maio, ela tinha uma alteração de transaminases importante, então tinha uma TGP de 5.997, uma TJ de 2.691, com as canaliculares ou fosfatase alcalina um pouquinho aumentada, 159, valor de referência até 100, a gama-GT também um pouco aumentada, e tinha uma icterícia, tá? As custas de bilirrubina direta, né? Uma bilirrubina total de 7,4 com direta de 5,2, tá? Aí ela internou no Hospital São Lucas, foram solicitadas sorologias para hepatite B, C e A. Ela só tinha contato prévio com hepatite A, tinha imunidade para hepatite A por contato prévio, e uma colangio-ressonância normal, não mostrava nada obstrutivo e nada de litíase biliar. No dia 29 do 5, 2 dias depois, ela continuou em aumento da bilirrubina, né, em piora da função hepática, a bilirrubina de 12, as custas de direta de 10, e transaminases mais ou menos mantidas, né? O RNI começou a largar, o RNI de 1,4, com função renal normal, e uma albumina também normal, uma albumina de 4,5. Fica quietinho que eu não sei, tá ligado? Então fica quieto. Essa paciente, ao exame físico, então, ela não tinha nada de importante, além da icterícia, uma icterícia de mais ou menos 2, 3 cruzes em 4, tá? E não tinha flapping, não tinha sinais de encefalopatia hepática, né? Tava bem lúcida e orientada. Aí, nesse momento, foi quando eles entraram em contato e a gente continuou a investigação, pediu restantes sorologias para investigação de infecções virais, além dos vírus hepatotrópicos, vírus não hepatotrópicos, ceruloplasmina para a doença de Wilson e investigação de doença autoimune. E também ela foi submetida a um Doppler de vaso hepático, que era normal, não tinha nenhuma trombose, não tinha nenhum sinal de Budd-Chiari. Tá? É, Essa paciente, então, ela persistiu com o aumento de bilirrubina, então, a bilirrubina que era em 12 foi para 17, e com uma queda, um pouco de queda das transaminases, o que começa a nos preocupar, tá? Então, quando o paciente começa a ter um aumento de bilirrubina, que é um marcador de função hepática, com queda de transaminases, as transaminases estavam muito alteradas e começa a cair, começa a ter essa inversão, piora da função com queda da bioquímica, isso é um sinal de mau prognóstico. Que às vezes a gente olha assim e pensa, tá melhorando porque tá caindo as enzimas hepáticas, mas não necessariamente. Se tá tendo piora de função, isso é ruim. Isso é sinal de que o parênquima hepático está muito ruim, está muito lesionado,
e ele já não está mais fazendo alteração das transaminases, mas está tendo piora da função. E aí, estava aguardando investigação, persistiu com um aumento importante da bilirrubina, então, vejam, só voltando aqui o slide inicial, quando ela procurou atendimento, a bilirrubina era de 7,4. Aqui, no dia 3 de junho, alguns dias depois, a bilirrubina era de quase 30, tá? Também com as transaminases mais ou menos mantidas. E o RNI começou a largar. Então, isso aqui é extremamente preocupante, isso tem que chamar a atenção, tá? O que nos chama mais atenção nesse caso não é nem tanto o valor de transaminases, que lógico é uma alteração importante, tá? As transaminases, elas são marcadores, TJ e TGP são marcadores de lesão hepatocelular, de inflamação de hepatócito, mas não são marcadores de função hepática, tá? Então, elas mostram que tem uma inflamação importante, relevante. O que é marcador de função hepática? É o RNI, TAP, né, a albumina e a bilirrubina. E aí, quando a gente começa a ter, numa quadro de hepatite aguda, alteração de bilirrubina importante com alargamento de RNI, isso é um prognóstico de que o fígado está funcionando mal, está entrando em falência, tá? Vocês vejam que em nenhum momento ela alterou muito enzimas canaliculares, a fosfatase alcalina e a gama-GT. Ela já tinha, obviamente, uma colangio-ressonância que tinha descartado o quadro obstrutivo, mas mesmo que ela não tivesse um exame de imagem, está em um lugar que não tem disponível exame de imagem, que não para descartar algo obstrutivo, não chama a atenção por esse padrão laboratorial que seja uma icterícia obstrutiva, tá? Relembrando a história, ela não teve dor abdominal em nenhum momento, ela teve colúria, né? Ela não tinha colia fecal importante. E vejam as canaliculares, a fosfatase alcalina um pouquinho aumentada, 1,5 vezes o valor de referência, e a gama-GT também, que é em torno de 40 a 130. Agora, as transaminases muito alteradas, né? A TGP, o valor de referência é em torno de 30, 40. Então, ela aqui estava 100 vezes o valor de referência. Então, é um padrão de lesão hepatocelular, uma hepatite aguda, tá? Quer dizer, não sei se aguda, talvez ela já tinha uma doença prévia, mas uma hepatite importante, né? E aí, com muita alteração de bilirrubina. Então, isso não é compatível com quadro obstrutivo, mesmo que a gente não tivesse um exame de imagem, porque ela tem muita alteração hepatocelular, né? Pouca alteração de canaliculares, não teve quadro de dor abdominal, e essa bilirrubina reflete função hepática que está deteriorando e não obstrução, tá? Essa paciente foi internada, e aí, a partir desse momento que ela vinha em aumento de bilirrubinas, com alargamento de RNI, eu iniciei prednisona 60 miligramas por dia, pensando em uma hepatite autoimune, e mais para frente eu vou falar dos desfechos do caso, tá? Então, diante desse quadro aqui, se vocês não quiserem comentar, mas só para pensar, tá? E depois a gente discute no final, qual que é o diagnóstico dessa síndrome ictérica? Que esse paciente tem uma síndrome ictérica, não febril, né? Seria uma síndrome colestática? É uma hepatite aguda? É uma lesão hepática aguda grave? É uma insuficiência hepática aguda? Ou é uma ACLF, que é uma Acute on Chronic Liver Failure? A CLF é uma doença hepática crônica, então uma cirrose que agudiza, tá? Então, para vocês pensarem diante desse quadro, qual seria o diagnóstico de vocês. E agora vamos para o caso 2. É um caso semelhante, mas um pouco diferente. É um paciente de 18 anos, esse caso é bem recente, tá? É um paciente de 18 anos, aqui de Cascavel, que em março, início de março desse ano, começou com um quadro semelhante a paciente do quadro anterior, com sintomas de náuseas, hiporexia, astenia, prostração, sintomas meio inespecíficos, né? Um sintoma que a gente poderia pensar que era uma virose apenas. Procurou atendimento numa UPA, também foi liberado com sintomáticos e orientações. Alguns dias após esse atendimento, ele começou a notar icterícia, que vinha em piora, e colúria. Não tinha dor abdominal, não tinha colia fecal, não tinha febre. E, novamente, ele procurou atendimento, foi reavaliado e liberado com sintomáticos e orientações. Eu não tive acesso aos exames da UPA, então eu não sei o que foi feito de investigação nesse momento e como que estavam a bioquímica e função hepática desse paciente nesse momento, tá? Isso foi início de março, né? Então, também um quadro meio inespecífico e não chamava atenção também para quadro de dor abdominal importante, e febre, sintomas que fizessem pensar em um quadro de obstrução de litíase biliar, né? Aí esse paciente retorna em atendimento no início de abril, porque além da icterícia que vinha em piora, ele começou a apresentar vômitos
e a família começou a notar que o paciente estava um pouco lentificado e sonolento, estava alterando o nível neurológico. Cefaropatia, Tá? E aí procurou novamente atendimento na UPA, e da UPA ele foi transferido ao H1 no dia 5 de abril. Tá? Então, esse paciente foi admitido no HU, no dia 5 de abril. Ele estava visivelmente confuso, desorientado, então a gente infere que estava possivelmente com uma encefalopatia hepática, tá? Uma icterícia importante, 4 cruzes em 4. E aí, dos exames admissionais do HU, também ele tinha uma hepatite importante, uma TGP de 1758, então o padrão hepatocelular também, com as canaliculares pouco alteradas, a fosfatase 333, o valor de referência do HU é de 100, a gama GT de 96. Aqui o TAP chama atenção, um TAP bastante alargado, de 2,39, né, o RNI, e uma icterícia importante, realmente, né, uma bilirrubina de 33, as custas de direta de 21. Aí, nesse momento, era um sábado à noite, os residentes entraram em contato comigo e a gente transferiu ele para o PECAM, tá? Esse paciente foi admitido, então, ao PECAM, então, no dia seguinte, no domingo, dia 6. E aí, na admissão no PECAM, ele realmente estava desorientado, estava com Glasgow de 13, com flapping presente, então eu inferia que realmente ele tinha uma encefalopatia hepática, tá? E de exame físico abdominal, o fígado um pouco aumentado de tamanho e um pouco distendido. Não tinha comorbidades, também não fazia uso de medicamentos. Diferente da paciente do caso 1, ele consumia álcool socialmente, fumava maconha semanalmente e negava uso de chás, ervas, suplementos, não tinha feito viagens recentes, não teve contato com mato, água parada. Também não tinha histórico de hepatopatias na família. E aí, aqui na UPECAM, ele mantinha esse padrão de bastante alteração de transaminases, com importante comprometimento de função hepática. Então, vejam, bilirrubina de 33, as custas de direta de 22, tá? E o RNI aqui realmente é largado, de 2 e 3. O RNI é um exame que a gente tem que ter cuidado, porque depende muito da onde ele é feito, de onde ele é realizado e como ele é coletado, né? Ele é um exame que reflete a coagulação, o tempo de ativação da protrombina, né? E tempo de atividade da protrombina. Então, é um exame que ele tem que ser coletado corretamente e tem que se colocar na máquina para rodar já, tá? Para esses pacientes com doenças hepáticas relevantes, é extremamente importante isso. Que a gente vê, às vezes, no hospital, na enfermaria, eles coletam na enfermaria inteira, vão coletar de outra ala, depois põem para rodar e, às vezes, pode dar alterado, falsamente alargado por conta disso, tá? Mas na UPECAM a gente tem essa rotina, principalmente para esses pacientes hepatopatas, de coletar e já fazer a análise. Então, realmente estava alargado, tá? E aí realmente preocupou. Então, o paciente ficava com uma icterícia, um RNI alargado e com sinais de encefalopatia hepática, né? Vocês vejam que a albumina dele estava pouca coisa consumida, de 3,3. O valor de referência da albumina é acima de 3,5. Por quê? Porque a albumina, apesar de ser um marcador de função hepática, a meia-vida dela é longa, a meia-vida é de em torno de 21 dias. Então, para quadros agudos, a gente não dá muita relevância para a albumina, tanto é que a gente não fica seriando a albumina diariamente, diferente da bilirrubina e do RNI, que a gente tem que monitorar, nesses casos, tem que monitorar diariamente, tá? Função renal normal, creatina 0,6. E aí ele foi submetido a uma tomografia que mostrava apenas uma hepatomegalia e uma CT discreta. E a investigação, tudo negativo também. Sorologias para hepatite A, B, C, cistomégaly, Epstein-Barr, herpes, anticorpos, celoplasmina para doença de Wilson, tudo negativo, tá? Então, a gente tem um paciente jovem, previamente rígido, que vem com um quadro também de uma hepatite importante, né, com alteração de transaminase importante, e evoluindo com icterícia, RNI alargado e encefalopatia. Então, a mesma pergunta, como que vocês enquadrariam, se questionem, né? Se vocês, diante de um paciente desses, como que vocês classificariam esse paciente? Como uma síndrome colestática, uma hepatite aguda, uma lesão hepática aguda grave, uma insuficiência hepática aguda, ou uma CLF, né? Uma crônica que agudizou, tá? Então, pensem a respeito, e agora a gente vai entrar no assunto da aula propriamente, que é a insuficiência hepática aguda. Então, a insuficiência hepática aguda é quando, por alguma agressão aguda, o próprio nome já diz, né, há um rápido comprometimento das funções de síntese e detoxificação do fígado, que previamente era normal, tá? E essa deterioração vai trazer repercussões importantes nos marcadores de função hepática. Então, os pacientes vão se manifestar com icterícia, por aumento da bilirrubina, principalmente as custas de bilirrubina direta, com coagulopatia, e o que a gente dosa na prática mais é o RNI, que tem maior relevância, tá? Vai se manifestar com encefalopatia hepática e ele pode vir a desenvolver falência de múltiplos órgãos,
porque o fígado é um órgão que tem relação e repercussão em todos os órgãos e sistemas, tá? Então, de forma objetiva, como que a gente define insuficiência hepática aguda? Então, é uma síndrome de hepatite aguda que se manifesta com icterícia em um paciente que tem um RNI alargado maior do que 1,5, e aí a importância do que eu falei da gente checar se esse RNI é realmente alargado, se não é um erro laboratorial, e que é complicado por uma encefalopatia hepática. Essa é a definição de insuficiência hepática aguda. Vejam que em nenhum momento a gente fala de valor de transaminases, a gente não fala do valor das canaliculares, fosfatase e gama-GT, porque esses marcadores, eles são marcadores de bioquímica, de inflamação hepática, que é marcador de função, é bilirrubina e RNI, na fase aguda, né? A albumina, como eu falei, como eu já citei, na fase aguda ela não tem muita relevância, tá? E esse quadro de icterícia com desenvolvimento de encefalopatia pode ocorrer em até 26 semanas do início do quadro, tá? Pode ser um quadro meio arrastado. Então, não é porque o paciente não desenvolveu encefalopatia hepática em 1 mês que o paciente não está livre de vir a desenvolver uma falência hepática, tá? E vocês vão ver que eu vou falar a seguir que os quadros mais arrastados, na verdade, são piores, são de piores prognósticos, tá? Aqui eles colocam como exceção a doença de Wilson, a síndrome de Budd-Chiari, hepatite autoimune e hepatite B, porque são doenças que pode o paciente já ser portador da doença e não conhecer a doença, não ter alterações morfológicas do fígado, não ser um paciente cirrótico propriamente, mas já ter a doença e vir em algum momento a ter uma manifestação aguda, alguma agudização das doenças, tá? Principalmente aqui, hepatite autoimune e a hepatite B. A gente vê isso frequentemente, né? Hepatite B, o paciente é portador crônico, não está tratando e tem uma ativação da doença por uma imunossupressão, por exemplo, tá? A hepatite autoimune, o paciente não sabe que tem a doença, vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, que é o estresse fisiológico, e ele entra em atividade da doença. Então, elas são doenças crônicas que podem agudizar e se manifestar como uma falência hepática aguda. E como que são alguns conceitos que a gente precisa diferenciar, que são conceitos dos dois casos que eu apresentei. Quando o paciente ele tem uma icterícia com uma coagulopatia, com RNI maior do que 1,5, mas ainda não veio a desenvolver encefalopatia hepática, a gente chama de lesão hepática aguda grave, tá? Então, ele tem comprometimento da função, mas ainda não fecha critério para falência hepática aguda, tá? O ACLF também gera confusão, que é o Acute Chronic Liver Failure, que é o paciente que ele se manifesta como uma insuficiência hepática aguda, ele tem uma icterícia importante, um alargamento do RNI e distúrbios de coagulação de maneira geral, tem encefalopatia, mas ele já é um hepatopata, então a gente não considera exatamente como uma insuficiência hepática aguda, é um crônico que agudizou, tá? E isso é importante, esses conceitos de definição que geram bastante confusão, né? E aí, com relação ao tempo entre a icterícia e o desenvolvimento da encefalopatia, a gente vai classificar a insuficiência hepática aguda em hiperaguda, aguda e subaguda, tá? Isso é importante porque principalmente tem valor com relação ao prognóstico, tá? Então, quanto mais rápido é o surgimento da encefalopatia em relação à icterícia, o quadro tende, a gente pensa que é mais grave, né? O paciente chegou ictérico e em menos de uma semana ficou com encefalopata. A gente pensa que tem uma tendência a achar que é mais grave, né? Porque é mais abrupto, mas na verdade são as situações que têm um prognóstico mais favorável. A maioria, em torno de 80%, 90%, conseguem reverter o quadro da falência hepática sem necessidade do transplante, tá? E quando acontece esse intervalo de tempo entre a icterícia e a encefalopatia é menor do que uma semana, a gente fala que é um quadro hiperagudo, tá? Geralmente são os quadros de insuficiência hepática aguda por paracetamol, intoxicação por paracetamol, tá? A aguda é quando entre o intervalo da icterícia e encefalopatia é entre 1 a 4 semanas, tá? E a subaguda é aquele quadro mais arrastado, que é o caso do paciente no caso 2, né? Ele começou com sintomas em início de março, e aí em abril, mais ou menos começo de abril, que ele foi desenvolver encefalopatia, tá? Então, quanto ao intervalo entre a icterícia e a encefalopatia é maior do que 4 semanas, a gente fala que é subagudo. Lembrando que o surgimento da encefalopatia pode acontecer em até 26 semanas. Então, pode ser um quadro bem arrastado. Esses quadros, a gente acha que tende a ser melhor, mas não é, tá? Eles se comportam como se fosse uma hepatopatia crônica mesmo. Eles chegam a manifestar com ascite, com anasarca, tendem a ter mais comprometimento da função renal, tá? E a maioria não escapa do transplante, a maioria não vai conseguir reverter
a situação sem uma terapia substitutiva definitiva do fígado, que é o transplante hepático, tá? Então, esses quadros hiperagudos, geralmente eles vão se manifestar mais com coagulopatia, que é o caso do paracetamol. E por que que a encefalopatia costuma ser mais rápida? Porque eles desenvolvem bastante edema cerebral. O edema cerebral é bastante frequente. Já a subaguda, eles se manifestam com mais icterícia e menos coagulopatia. E a encefalopatia é mais tardia, porque o edema cerebral não é tão significativo. E quando a gente fala de insuficiência hepática aguda, a gente identificou uma insuficiência hepática aguda ou um paciente com uma lesão hepática aguda grave que tem risco de fulminar, tem risco de entrar em falência hepática aguda, a gente vai buscar as causas, tá? Porque não existe, basicamente, um medicamento que vai reverter a falência hepática aguda. A gente vai buscar tratar a causa. Então, lembrar dos vírus A, B, D e E, né? O vírus da hepatite C, ele não faz quadros agudos assim. A hepatite C é uma causa importante de cirrose, mas ela não faz quadros agudos assim, nem uma crônica que agudiza, tá? Mas aqui no nosso meio, principalmente lembrar da hepatite B, que é bastante frequente aqui no oeste do Paraná, e da hepatite A, que a gente andou tendo surto de hepatite A em adulto, aqui, e no adulto ele pode, não é comum, mas até 1% dos casos podem evoluir com falência hepática aguda. E tem os vírus não hepatotrópicos, que a gente tem que lembrar também, citomegalo, Epstein-Barr, herpes, não é comum eles fazerem quadro agudo, mas podem, tá? Lembrar de medicamentos, aqui entra o paracetamol como um dos principais causadores de falência hepática aguda. E aí eu quero chamar a atenção que o paracetamol, ele tem potencial de causar lesão hepática aguda, mas é totalmente dose dependente, tá? Então, a gente usa o paracetamol mesmo no paciente cirrótico Child-T, tá? No paciente cirrótico grave, na dose padrão, de 500 miligramas de 6 em 6 horas. O paracetamol, para causar lesão hepática aguda, insuficiência hepática aguda, ele tem que ser em doses maiores do que 10 gramas dia, então seria mais que 20 comprimidos de paracetamol. Geralmente é intencional, tentativa de suicídio, ou porque o paciente usa vários medicamentos que têm paracetamol e ele não sabe, nem inadvertidamente, e aí faz uma falência hepática aguda. Então, isso é importante, tá? O paracetamol é totalmente dose dependente, então a gente não precisa ter medo de usar o paracetamol no paciente hepatopata, desde que seja na dose segura, tá? Já algumas drogas, como o ácido valproico, é idiosincrático. Então, independente da dose, independente do momento que o paciente está usando, às vezes ele usa há anos, ele pode vir a fazer um quadro grave. Assim como aqui a isoniazida e a rifampicina, tá? A gente teve uma paciente na UPCAM que transplantou por insuficiência hepática por isoniazida, ela já estava em término de tratamento da tuberculose, faltava pouco tempo para terminar o tratamento e entrou em falência hepática aguda. As causas metabólicas, então, doença de Wilson, principalmente em jovem, tá? Acúmulo de cobre, ele é uma crônica que, na verdade, agudiza, né? Mas ele se manifesta com uma insuficiência hepática aguda. Quadros secundários, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca direita, um síndrome de Budd-Chiari, né? Com uma trombose das veias hepáticas, podendo levar a um caso de falência hepática aguda. E aqui é importante também lembrar da hepatite autoimune, tá? Que ela também, ela pode ser uma doença crônica que agudiza, ou em torno de 5% dos casos, começar o quadro como uma aguda mesmo, tá? Vejam que aqui é uma coisa muito para especialista, né? Então, quem vai investigar a doença de Wilson, quem vai investigar uma hepatite autoimune, é muito detalhe, vai ser o hepatologista, a equipe de transplante hepático. Mas vocês precisam saber que essas causas têm potencial, né, de causar lesão hepática grave e saber identificar quando que é grave e encaminhar o paciente, né? Aqui novamente sobre as causas, né? Então, causas primárias e causas secundárias. As causas secundárias geralmente não são indicação de transplante. Então, por exemplo, síndromes hemofagocíticas, doenças infiltrativas, linfoma, pós-trauma, hepatite alcoólica aguda, que é um quadro provocado, né? Então, são causas secundárias, não é uma falência primária do fígado. Geralmente não se indica transplante, a gente vai tratar a causa de base, tá? E por que que acontece a insuficiência hepática aguda? Então, uma agressão aguda ao fígado vai lesar as células hepáticas, principalmente os hepatócitos, que são as células funcionais principais do fígado, e vai causar uma inflamação, uma necrose, e isso vai ativar o sistema imune, vai liberar citocinas pró e anti-inflamatórias, e vai desencadear uma CIRS, uma resposta inflamatória sistêmica. Então, esse paciente ele vai se manifestar como um paciente grave por qualquer etiologia de CIRS, tá?
ele tende a ter uma vasoplegia por conta desse CIRS, então ele tende a ter uma instabilidade hemodinâmica, pode evoluir com disfunção de outros órgãos, frequentemente a gente vê acometimento de outros órgãos e sistemas, e esse paciente tem mais predisposição a ter infecções e vir a desenvolver uma sepse. Então, complicações de uma falência hepática aguda, a gente vai ver repercussão em qualquer órgão e sistema. Esse paciente, pela própria CIRS, ele é um indivíduo hipercatabólico, tá? Ele tem um alto gasto calórico. Então, até por conta disso, ele tende a ter uma hipoglicemia, então a gente tem que ficar de olho, né, na glicemia desses pacientes. É, Além do que o fígado é produtor de gliconeogênese, né? Então, mais um motivo para ele fazer hipoglicemia. Então, um paciente com quadro hepático agudo, que vem fazendo uma hipoglicemia persistente e refratária, isso é um indício de falência hepática. O lactato vai estar alto, além de estar alto por uma má perfusão tecidual por causa da CIRS, ele está alto também porque a depuração do lactato está diminuída, tá? A, Aqui, a amônia é uma substância que vai estar bastante aumentada, por quê? Também por dificuldade de depuração. E aí a amônia está diretamente relacionada ao desenvolvimento da encefalopatia hepática, tá? Então, a encefalopatia hepática nos quadros agudos de falência hepática aguda, ela acontece basicamente por excesso de amônia. É diferente da encefalopatia hepática no paciente cirrótico, no paciente crônico, que a gente tem mais desvio de amônia para o sistema nervoso central por causa de um shunt de hipertensão portal, tá? E o excesso de amônia. Aqui não tem shunt, não teve tempo de fazer hipertensão portal. Então, é um excesso de amônia, exclusivamente porque o fígado não está depurando. E essa amônia em excesso, ela traz várias repercussões, uma delas é fazer vasodilatação cerebral, ela aumenta alguns neurotransmissores inibitórios, então diminui sinapse, então vai diminuir a atividade elétrica cerebral, e principalmente nos quadros agudos ela faz vasodilatação e faz edema cerebral, por isso que o paciente tem graus variados de encefalopatia hepática. E aqui a coagulopatia, né, ela entra dentro do critério. Por que que a gente tem coagulopatia? Porque o fígado é o principal produtor de quase todos os fatores de coagulação. Então, quando a gente tem uma falência hepática aguda, a gente vai ter repercussão em todos os fatores de coagulação. Não só no RNI, no TAP, mas também no fibrinogênio consumido, no KPTT alargado, no fator 5 consumido. Então, a gente tem repercussão em toda a cascata de coagulação. A gente pode ter uma lesão pulmonar aguda e até uma síndrome de desconforto respiratório agudo por causa da própria CIRS, tá? A encefalopatia, como eu já falei, por conta do excesso da amônia, e pode se manifestar com edema cerebral e até com hipertensão intracraniana. O paciente também ele é um paciente imunossuprimido, tá? Porque além do quadro grave, que vai levar a uma diminuição de produção medular, a gente tem destruição de células de Kupffer, que são os macrófagos do fígado. E mais ou menos 80% dos macrófagos circulantes no nosso organismo são as células de Kupffer, são os macrófagos provenientes do fígado. Então, esse paciente é um paciente imunossuprimido. Até por isso, ele tem mais risco de ter sepse e infecções. Por conta dessa CIRS, esse indivíduo está com estado hiperdinâmico, né? Ele vai ter um aumento do débito cardíaco para tentar vencer esse estado hiperdinâmico, mas na verdade o volume que está circulando é igual ou até diminuído. Então ele tem uma hipovolemia relativa, tá? E por conta disso ele pode ter até uma lesão miocárdica subclínica. O paciente, obviamente, ele pode, pelo próprio choque ou também por mau funcionamento das adrenais, ele ter uma baixa produção de glicocorticoide e piorar a hipotensão. E o órgão que frequentemente é acometido é o rim, tá? Porque esse paciente, ele tá, como eu falei, tá com uma hipovolemia relativa e um dos órgãos que é primeiro afetado justamente por essa baixa perfusão é o rim. Frequentemente eles fazem lesão renal aguda, tá? Então, vejam a gravidade da falência hepática aguda. É um paciente que tem repercussão em todos os órgãos e sistemas e ele tem que estar num serviço especializado, porque é um paciente bem difícil de manejar. Então, na nossa avaliação inicial, além de investigar as causas, a gente vai monitorar essas potenciais lesões que a falência hepática aguda pode ocasionar, tá? Então, sempre monitorar diariamente função hepática, então bilirrubina, RNI. A bioquímica hepática, é importante também a gente monitorar para ver se está tendo melhor ou piora. E como eu falei no início, lá na apresentação daquele primeiro caso clínico,
Quando a gente tem uma queda importante da bioquímica hepática, principalmente das transaminases, com piora da função bilirrubina, RNI, isso é um marcador de mau prognóstico, de provavelmente queimou o parênquima, esse fígado não recupera mais. Aí, obviamente, a gente vai, de preferência, o paciente tem que estar no ambiente de UTI, né? A gente vai ter uma rotina de UTI, sempre checar culturas, rastrear infecções, porque 40% desses pacientes no pós-transplante morrem de sepse, tá? E aí, o tratamento dessa insuficiência O hepática rádio tá aguda, funcionando ou só mensagem? Não, ele é multissistêmico, tá? não, Então, esse paciente, idealmente, ele deve estar telefone. em cuidado Eu de consegui UTI. ligar para eles, mas eles estão passando por isso De pelo WhatsApp. preferência, num Gente, serviço isso de dá transplante baixo aquilo hepático. aí, eu não consigo ouvir. Não dá Acho para que tem aumentar? alguém com Aumenta o pra áudio mim aberto. só Oi. a parte de mensagem. Só de mensagem? Não, pode ser tudo. Tudo. Tá tudo. Então, lembrando que Mas as esse mensagens paciente é bem baixinho quando tenho medo ele tem de que estar dormir. idealmente no ambiente Mas de eles, UTI. Oi, desligam oi, todos os doutora, dá telefones. licença só um pouquinho. Ai, desliga o É a WhatsApp. Suzana. Suzana, você poderia desligar seu microfone, por favor? Ok. Então, continuando. Então, esse paciente idealmente tem que estar no ambiente de UTI, porque é um paciente difícil de manejar, como eu falei, pode ter repercussão em todos os órgãos e sistemas. E atentar para qualquer piora clínica, a gente considerar que esse paciente pode estar infectado mesmo, né? Ele pode estar com uma sepse. E é difícil diferenciar, porque esse paciente está em cirrose, ele está inflamado, né? É difícil diferenciar quando esse paciente está infectado. Por via das dúvidas, a gente inicia tratamento com antibiótico profilático empiricamente, mesmo quando a gente não tem certeza que o paciente está infectado, tá? Então, eu não vou falar especificamente sobre tratamento, porque é basicamente manejo de paciente crítico, grave, tá? Mas, além de buscar causas para aquela lesão hepática grave, tratar as complicações que o paciente tem, ele deve estar, idealmente, deve ser idealmente transferido para um serviço de transplante hepático, mesmo quando ele ainda não fechou o critério para falência hepática, para insuficiência hepática aguda. Então, aquela primeira paciente lá do caso, que ainda não tinha encefalopatia, mas tinha bilirrubina de 30, RNI alargado, transaminase muito alterada, idealmente ela deve estar no serviço de transplante hepático. Porque essa decisão de quando indicar o transplante é muito difícil e tem que estar numa equipe especializada. Tem que ser uma decisão de uma equipe conjunta e que tenha expertise com pacientes graves de fígado, tá? Paciente com encefalopatia a partir de grau 3, 4, a gente vai considerar intubar, né? Colocar em suporte ventilatório, principalmente pelo risco dele entrar em falência respiratória, tá? Mas isso não é uma regra. A gente, na verdade, na prática, a gente evita de intubar esse paciente, porque é um paciente difícil depois de extubar, né? Que é um paciente que ele tem edema cerebral, ele vai ficar sedado. Então, se é um quadro reversível, enquanto o paciente está defendendo via aérea, a gente evita de intubar. Se ele, a não ser, a gente intuba não só pelo rebaixamento de nível de consciência, mas se o paciente está tendo dificuldade e está com risco de entrar em falência respiratória, tá? E aqui é importante, como eu já comentei lá no início, identificar o intervalo entre icterícia e cefalopatia, porque quanto mais arrastado esse quadro, pior é o prognóstico. A acetilcisteína não tem indicação formal, tá? Ela só é indicada nos pacientes o que tem indicação precisa é nos pacientes com intoxicação por paracetamol, falência hepática aguda por paracetamol. E aí, idealmente, ela deve ser indicada em até 24, 48 horas da exposição ao paracetamol. E quando que ela pode ter um benefício? Nos pacientes que têm uma encefalopatia mais leve, grau 1 ou 2, iniciar precocemente, ela pode melhorar a sobrevida livre de transplante, tá? Mas nos pacientes aqui, em geral, que chegam para a gente na UPCAM, encefalopatia grau 3, 4, ela tem um benefício muito limitado, a gente não usa na prática, tá? Com relação ao manejo cardiovascular, então, cuidar, esse paciente, ele é um paciente com cirrose, ele está com uma hipovolemia relativa, ele precisa de volume, de preferência com cristalóide, não tem benefício da albumina em relação ao cristalóide, ao soro fisiológico, ao Ringer lactato, mas a gente tem que cuidar com excesso de volume, porque a gente pode piorar a hipertensão intracraniana, tá? E a PAM não é bem definida qual que é o alvo, mas de maneira geral manter uma PM maior que 60 milímetros de mercúrio. A vasopressina, se o choque é refratário, o paciente vai ter que entrar com vasopressina, mas cuidar, porque ela pode piorar o edema cerebral e a pressão intracraniana, tá?
E ali é como qualquer manejo do paciente grave, né? O antiarrítmico conforme necessário, o corticoide conforme necessário. Na verdade, o manejo, em termos assim, manejo clínico do paciente, é basicamente o manejo do paciente do TI, tá? E a gente, no paciente com insuficiência hepática aguda, a gente atenta principalmente com a questão do edema, do edema cerebral, não fazer medidas para não piorar o edema cerebral, tá? Então, a ventilação mecânica, principalmente nos casos de encefalopatia mais avançada, que o paciente está com risco de entrar em falência respiratória, né? Evitar parâmetros ventilatórios elevados, como PIP alta, tá? Volume corrente alto, porque isso também pode piorar o edema cerebral. Mas se o paciente, por exemplo, tem um pulmão de SARA, aí não tem o que fazer, né? A prioridade é manter os parâmetros para manter a ventilação adequada. O manejo nutricional, lembrar que esse paciente é um paciente hipercatabólico, então ele tem uma grande demanda, ele tem um alto gasto calórico, né? E a gente vai tentar manter uma dieta mais fisiológica possível. Então, de preferência, a dieta interal em relação a NPT. A gente só vai indicar NPT se o paciente tem alguma contraindicação à dieta interal, alguma obstrução, alguma coisa que impeça a dieta interal, tá? Lembrar que de monitorar a hipoglicemia, como eu falei. Então, além de ele ter um consumo aumentado, o fígado não está produzindo, a gliconeogênese está comprometida. Então, esses pacientes tendem a fazer hipoglicemia persistente e refratária. Então, idealmente, monitorar o destro frequentemente, tá? E manter a glicemia entre 150 e 180. E lembrar que a hiponatremia também piora o edema cerebral, tá? Então, a gente tem que tentar manter o sódio entre 140 e 145, porque isso diminui a pressão intracraniana. Com relação ao rim, esses pacientes frequentemente têm comprometimento da função renal e as causas para comprometimento da função renal são variáveis. Então, além da hipoperfusão, como eu falei, porque esse paciente está hipovolêmico, ele está mal distribuído, né? Drogas que são nefrotóxicas, contraste, a própria infecção, o paciente está mais invadido. Então, frequentemente, eles fazem alteração da função renal. Nesses casos, a gente deve indicar sempre em conjunto com a equipe da nefrologia, né? Procurar indicar precocemente a terapia de substituição renal, a hemodiálise, tá? Principalmente para tentar depurar esse excesso de amônia e para correção de distúrbios hidroeletrolíticos que podem piorar o quadro neurológico. E se tiver disponível, as terapias contínuas, como por exemplo a hemodiálise em prisma, são preferidas em relação à terapia intermitente. Na nossa prática aqui em Cascavel, a gente não tem esse disponível, né? Com relação à coagulopatia, então, como eu falei, praticamente todos os fatores de coagulação vão estar alterados, né? E eles não refletem exatamente o risco de sangramento daquele paciente. E a gente tem que lembrar que eles também têm uma produção diminuída de fatores anticoagulantes, então proteína C, proteína S, antipromina 3. Então, além desses pacientes terem um risco aumentado de sangramento, que na verdade é superestimado, tá? Porque essa coagulopatia não reflete exatamente o risco de sangrar, eles também têm têm risco aumentado de tromboses, tá? De eventos trombóticos. Então, a gente é bem difícil de manejar, que ao mesmo tempo que esse paciente pode sangrar, ele pode fazer uma CIVD, tá? Então, de praxe, a gente não fica corrigindo o fator coagulopatia só por causa do exame, a gente vai fazer correção conforme necessário, né? Então, se o paciente tem um sangramento ativo, então a gente vai corrigir, vai transfundir plasma fresco, se tiver o RNI bastante alargado, vai corrigir plaqueta conforme necessário, crioprecipitado, inferindo que esse paciente tem alteração de outros fatores de coagulação que na prática a gente não dosa, né? E a plaqueta, propriamente, espontaneamente, só se ela tiver menor do que 10.000 e na vigência de sepse. Mas, assim, ou antes de fazer algum procedimento, a gente vai corrigir os fatores de coagulação. Mas, de maneira geral, a gente não fica evitando, não fica prescrevendo correção de coagulopatia, porque isso não reflete efetivamente o risco de sangrar, tá? E pode piorar o edema cerebral e trazer outras complicações. O manejo de infecção, como eu falei, o que mais mata esses pacientes no pós-transplante é a sepse, tá? Esses pacientes têm principalmente risco aumentado por bactérias gram-negativas entéricas, por causa de translocação bacteriana mesmo, tá? E o principal sítio de infecção aqui é o pulmonar, não é abdominal, tá? Então, sempre ficar atento para infecções que podem estar piorando esse quadro.
Então, o paciente que teve uma piora sem motivo, a gente considerar que ele pode estar infectado e aí iniciar precocemente antibiótico profilático ou tratamento mesmo, né? E no paciente que não está tendo melhora, o paciente está com antibiótico e não está tendo melhora, lembrar, por mais ou menos por volta de 2 a 3 semanas no quadro, que esse paciente pode estar infectado com infecção fúngica, e aí isso acresce em muito o risco de mortalidade, né? Então, se o paciente não está tendo melhora, mesmo que não foi identificado, comprovado uma infecção fúngica, a gente trata empiricamente. Então, quando que a gente considera iniciar com antibiótico? Isso é muito questionável, tá? Mas, de maneira geral, o paciente que está no ambiente de UTI é um paciente candidato ao transplante, a gente entra com antibiótico profilaxia, mesmo que ele não esteja infectado, tá? Porque o risco desse paciente complicar, e principalmente ter uma sepse grave no pós-transplante, é relevante. Isso vai muito da epidemiologia do serviço que o paciente está. Aqui no PECAM a gente faz de prática pipetazo e vancomicina ou teicoplanina para tentar dar uma poupada no rim, considerando que esse paciente tem potencial de fazer lesão renal importante também. E aí, com relação ao manejo neurológico, já estou encerrando aqui, lembrar que esse paciente, eles fazem bastante edema cerebral, né? Então, e tem risco de fazer hipertensão intracraniana. Então, o manejo é equivalente ao paciente com edema cerebral, tá? Então, a gente vai evitar a hiponatremia, que piora a encefalopatia hepática, o edema cerebral, evitar a alcalose, tanto respiratória como metabólica, tá? Que ela também libera amônia e piora o quadro de edema e encefalopatia. Lembrar que a CIRS também pode piorar, aumentar os níveis de amônia. Com relação ao tratamento clínico, não, nesses casos não tem indicação nem de lactulona, nem de delmicina, nem de rifaximina, tá? Porque o quadro é agudo e tem muito edema cerebral. Então, o manejo é mais do edema cerebral do que tratamento clínico da encefalopatia. E, além do que, a lactulona, nesses casos, ele não vai reverter o quadro neurológico, e ela, frequentemente, ela causa bastante distensão de alça. Então, se esse paciente for para o transplante, os cirurgiões geralmente relatam mesmo, que costuma dificultar até, tecnicamente, a cirurgia, porque o paciente fica muito estendido, tá? Então, cuidado com o paciente com edema cerebral, levar a cabeceira a 30 graus, evitar ficar manejando o paciente desnecessariamente, evitar expirações desnecessárias, controle do sódio, como eu já falei, é rigoroso, né? Controle da hiponatremia, evitar hipoglicemia, hiperglicemia, manejar a febre, tá? Se o paciente precisar ser entubado, de preferência a sedação deveria ser com propofol, evitar os benzodiazepinas que têm mais metabolização hepática, né? E se possível, esse paciente deveria ter a pressão intracraniana monitorada, só que na prática isso é quase inviável, né? Um paciente que está com uma coagulopatia importante, a gente colocar um catéter para medir a pressão intracraniana é praticamente inviável. Então, a gente pode usar de métodos não invasivos, como a espectroscopia, que vai avaliar o nervo óptico, vai avaliar o edema cerebral, né? O Doppler transcraniano. E aí, o objetivo é manter a pressão intracraniana abaixo de 20 e a pressão de perfusão cerebral acima de 50. Ao mesmo manejo de diurético para edema intracraniano, tá? Vocês sabem manejar melhor do que eu. E o objetivo é monitorar sempre, além de controle do edema cerebral, monitorar as complicações que podem piorar. Então, a hiponatremia, hipoglicemia, tá? Relembrando que o sódio a gente deve manter entre 145 e 155. Uma hiperventilação para manter o CO2 mais baixo, entre 25 e 30, ela faz vasoconstrição e pode ser protetora, tá? E hipotermia, basicamente, a gente não tem lançado mão nos dias de hoje, né? Tem mais risco do que benefício, tá? E aí, para finalizar, então, os dispositivos hepáticos no nosso meio a gente não tem disponível, tá? Seriam terapias substitutivas, principalmente como ponte para transplante. Então, o paciente que tem indicação de transplante, mas é um quadro muito grave que tá com dificuldade tem uma urgência de transplantar e está com dificuldade de conseguir um órgão. Então, a gente poderia lançar mão se tivesse disponível terapias substitutivas. O que que é o MARS? O MARS é uma diálise abominada. A gente, hepatologista, não tem muita experiência, são poucos serviços que fazem, basicamente é São Paulo que faz. E, na verdade, quem maneja são os nefrologistas. Então, é uma diálise contínua e abominada para tentar dar uma filtrada nessas toxinas que estão em excesso, tentar fazer o papel de depuração do fígado. E o plasmaferese, que é a troca mesmo da volemia em alguns casos específicos, tá?
mas no nosso meio disponível a gente não tem nenhum deles. E aí tem as situações que a gente vai indicar o transplante hepático. Então, a indicação de transplante é de uma equipe de transplante, né? E não é uma decisão fácil, porque às vezes a gente indica precocemente um paciente que poderia reverter, e às vezes a gente fica esperando o paciente reverter e ele fica grave demais para transplantar. Então, acho que no nosso dia a dia, a decisão mais difícil é quando transplantar o paciente com insuficiência hepática aguda, tá? Lembrando que os quadros agudos, hiperagudos, são os casos aqui, ó, nesse gráfico mostra que tem melhor sobrevida sem o transplante. Aqueles casos, assim, que é muito rápido entre o surgimento da icterícia e encefalopatia, a maioria vai reverter sem o transplante. Já os casos subagudos, que são mais arratados, geralmente vão necessitar de transplante, tá? Mas é uma decisão difícil, uma decisão de equipe de serviço de transplante mesmo. E os marcadores de pior prognóstico são a idade mais avançada, o TAP, quanto mais alargado, pior, é pouca probabilidade do paciente reverter, e dependendo da etiologia, algumas causas têm pior prognóstico, tá? E daí, na prática, a gente usa dois modelos prognósticos para indicar transplante, dois que são mais utilizados na prática, que um é o modelo de King's College, tá? Ele divide entre insuficiência hepática aguda por paracetamol e não paracetamol, tá? Então, no paracetamol, eles consideram muito a coagulopatia e a acidose metabólica. A insuficiência hepática aguda por paracetamol faz uma importante acidose metabólica, tá? E também comprometimento renal. E aí, a maioria dos casos, no nosso meio, que é não paracetamol, então a gente vai indicar o transplante quando a RNI é maior do que 6,5. Então, vejo com a coagulopatia é um fator de pior prognóstico. Ou quando tem três dos seguintes critérios, né? A idade, aqui tá errado, na verdade, entre 10 e 40 não. É abaixo de 10 e acima de 40. Então, esses são extremos de idade. As causas da insuficiência hepática aguda, então, a hepatite não A, não B, ou por drogas, tá? A hepatite A e B tendem a ter melhor prognóstico. E aí, o que eu falei, a duração, né? Quanto maior o tempo entre a icterícia e a encefalopatia, pior prognóstico, tá? Então, aqui também entra, então, esse intervalo de tempo maior entra como critério. E o valor da bilirrubina é maior do que 18. Mas, assim, é uma decisão difícil sempre, então tem que estar numa equipe especializada. A gente sempre divide essa decisão com outros colegas, né? E a gente não é engessado nesses critérios, mas esses critérios de King's College são os principais para indicar, para indicação de transplante hepático, são indicativos de que o paciente não vai reverter aquele quadro sem a terapia substitutiva definitiva, que é o transplante, tá? E aqui, por último, o critério de Clichy, que na prática a gente não usa porque a gente não consegue dosar facilmente o fator 5. Mas é um critério que alguns serviços usam, que seria a presença da encefalopatia grau 3 ou 4, mais o fator 5 consumido, né? Então, menor que 20% nos pacientes menores que 30 anos, e o fator 5 menor que 30% nos pacientes maiores que 30 anos, tá? Mas na prática a gente não usa, porque os laboratórios aqui demoram para liberar o fator 5, então não é prático para a gente, tá? São situações que você precisa ter na tua Lembrando cabeça. que o transplante ele pode ser o tratamento definitivo da falência hepática aguda, mas não obrigatoriamente, tá? São fatores de pior prognóstico: a idade do paciente, a gravidade do paciente no pré-transplante, né? Necessidade de vasopressores, a disfunção de outros órgãos, principalmente de rim, né? E a única contraindicação absoluta ao transplante na falência hepática aguda é se o paciente tem uma lesão cerebral irreversível. Então, por isso, sempre reforçando as medidas para evitar a piora do edema cerebral, porque às vezes o paciente consegue chegar a um transplante, mas ele tem uma lesão cerebral tão grave que aí isso torna inviável, né? Então, só para vocês saberem, nesses casos, os pacientes são prioridade, tá? Quando a gente indica transplante para um paciente com falência hepática aguda, então ele vai ser o primeiro de fila no estado, tá? Então, a fila de transplante hepático é estadual, e ela é baseada no tipo sanguíneo, na tipagem ABO, não importa o RH, é só ABO. E também não importa HLA para o fígado, tá? Então, quando a gente identifica uma insuficiência hepática aguda, a gente pede priorização para a Câmara Técnica Estadual, e o paciente ele fica primeiro de fila, tá? Ele é o primeiro fígado que aparecer para o tipo sanguíneo dele, para esse paciente, tá? Ele é priorizado. Então, só voltando para os dois Coração. casos, então, o primeiro caso era a paciente de 30, só relembrando, uma paciente de 38 anos, que chegou com bastante alteração de transaminase, aí bateu até 5.000 de transaminases. Ela fez uma icterícia importante na faixa de 30, com RNI alargado, de 1,5, mas ela não desenvolveu encefalopatia hepática, tá? E aí a gente, descartando outras causas, por ser mulher, a gente considerou que pudesse ser
uma hepatite autoimune, apesar dela ter anticorpos negativos, tá? E foi iniciado a prednisona. E vejam alguns dias depois. Então, ela iniciou o quadro final de maio, né? 16 de julho, ela estava usando prednisona, ela estava com bilirrubina de 1 e 2, o RNI de 1, TGP de 28, TGP e TJ de 19. Então, era uma lesão hepática aguda grave, tá? Ela não fechou critério para insuficiência hepática aguda, porque ela não chegou a desenvolver encefalopatia. E o quadro foi completamente revertido com o tratamento adequado, que foi o corticoide, porque a gente inferiu que o diagnóstico dela era de hepatite autoimune, e aí essa paciente escapou do transplante, tá? E essa paciente acompanha comigo no consultório até hoje. Ela fechou depois, começou a positivar anticorpos e depois fechou para hepatite autoimune mesmo. Então, veja a importância, de, além da gente identificar o que é grave, tá com uma equipe especializada para buscar causa. Nesse caso, a gente considerou que pudesse ser uma hepatite autoimune, iniciou o tratamento e ela reverteu completamente o quadro, tá? Inclusive, depois ela fez biópsia e não tinha nada de fibrose, então era um quadro agudo mesmo, tá? E aqui o último caso, o caso clínico 2, que era do jovem de 18 anos, Fez também transplante. veio com um quadro semelhante a ela, né? Com transaminases bastante alteradas, com bilirrubina de 33, com RNI mais alargado até do que o paciente do caso 1, de 2 e 3. Só que nesse caso, esse paciente tinha uma encefalopatia, né? Quando ele veio para nós, no OPECAN, ele já tinha uma encefalopatia grau 2, 3, né? Ele veio com um quadro mais arrastado, ele começou com sintomas no início de março. Aqui a gente já estava no início de abril, então ele já tinha um quadro mais arrastado ali, entre icterícia e o desenvolvimento da encefalopatia, mais do que 4 semanas. Então, prognóstico ruim, né? Então, ele internou para nós no OPECAN dia 6 de abril, ele já tinha feito alguma investigação no HU, tinha descartado quadros virais, e aí a gente listou para transplante devido à gravidade do quadro e devido a esse prognóstico arrastado, né, esse quadro arrastado que é prognóstico pior, ele foi listado para transplante. Aí ele precisou ser entubado por rebaixamento do nível de consciência, ele se manteve estável, com função renal boa, e foi transplantado no dia 14 de abril. Então, uma semana após ter sido listado, ele foi transplantado. É um transplante sempre mais difícil, um paciente muito inflamado. Ele teve dificuldade de extubar, porque ele tinha um quadro neurológico importante antes do transplante, né? Mas agora ele está na enfermaria, tá bem, está se recuperando. Está tratando uma infecção urinária, veja como é frequente os pacientes fazerem infecção no pós-transplante, mas está controlado com Tazocin, e ele está agora já ontem foi tirado Não, o rapidinho, somonato assim. internal, está com nível de consciência normalizado, então o paciente está se recuperando, tá? Então esse paciente fechou por uma insuficiência hepática aguda, criptogênica ainda, de todos os exames que ele deu, tudo negativo, tá? E foi submetido ao transplante hepático. Esse paciente, se não tivesse transplantado logo, ele teria ido a óbito já. Sim. E é isso. Bastante informação. Fico aberta para discussões, para perguntas, para considerações. Tá o teu amigo. Lilian, qual a incidência de insuficiência hepática por angifúngico? Por Fluconazol. antifúngico, eles costumam fazer mais inflamação hepática, doutora Ri, mais lesão, né? Hepatocelular. Então, alteração de transaminase, alteração de canalicular, principalmente de transaminase. Mas não é frequente eles causarem falência hepática aguda. Isso não é frequentemente relatado. Até tem descrito, mas não é frequente. Tá? Eu tenho um trauma com fluconazol, porque eu estou aqui 40 e poucos anos, né? Uns 38 anos atrás, representante de laboratório de fluconazol, ele foi lá tal explicar que eu vou começar a tomar esse remédio para micose de unha. E logo após ele apareceu no hospital em coma, fez uma hepatite aguda e morreu, sabe? Era representante do laboratório, mas você criou assim, medo é dificilmente receita. Quando tem um paciente que podia tratar, eu já mando para dermato e mando para vocês, alguém trate, porque eu não tenho prescrito, de medo, né? Porque eu vi um caso. Agora, o segundo caso que vi um hepatite agudo medicamentosa foi 2 anos atrás, lá no. Eu acho que você chegou a ter citado agora, né? Uma senhora que a mãe de uma paciente que tinha tuberculose tomou, e a mãe tomou por ter contato. Daí, isoniazida, ela fez uma hepatite aguda e acabou fazendo transplante. E ela chegou a fazer até hemodiálise, lembra? Né? Isso. Você Essa lembra paciente dela? ficou dialítica crônica depois do transplante até, né? Ela transplantou, ficou bem do fígado e ficou dialítica crônica, né?
mas ela Aham. tinha também um consumo de álcool regular, era uma paciente que ingeria cerveja diariamente, então eu acho que ela já tinha algum grau de hepatopatia, aí usou a isoniazida e fez realmente uma insuficiência hepática aguda, É, né? Insuficiência hepática aham. aguda até tem descrito mais casos, assim, de insuficiência hepática, pela isoniazida tem mais descrito casos de insuficiência hepática aguda e é idiosincrático, independente da dose, em qualquer momento, né? Os antifúngicos, tipo fluconazol, itraconazol, eles não têm muito relato de insuficiência hepática aguda, mas frequentemente altera a bioquímica. Então, o ideal quando iniciar esses medicamentos é monitorar a bioquímica hepática, né? Se estiver tendo alguma alteração Aham. importante, mais do que 3 vezes o valor de referência, considerar suspender e avaliar se tem benefício de manter mesmo. Receita muito, né? Qualquer Oi? micose de unha no pé, o pessoal sai com fluconazol. Eu E tenho pior que é um medo. tratamento prolongado, né? Não é um tratamento por curto período, né? Tratamento geralmente bastante arrastado, né? Aham. Bom, outra coisa, na época da Covid, muita gente que falou muito sobre ivermectina. Ivermectina também pode causar insuficiência hepática? A gente viu frequentemente alterações também da bioquímica hepática. Eu não vi nenhum caso de falência hepática aguda. Até não tem que dar uma pesquisada, não vi descrito na literatura. Mas foi bem frequente a gente ver alteração hepática, tá? Porque é um medicamento que é para ser usado por curtos espaços, né, de tempo. E aí a gente via na época do Covid, o pessoal usando semanalmente, quinzenalmente. Então eu recebi bastante paciente no consultório com alteração de bioquímica hepática, investigava, não achava nada e era da ivermectina mesmo. Uhum. E quando suspende, ele reverte? Oi? Quando ele suspende ivermectina, os pacientes que têm, eu conheço vários pacientes que tomam geralmente cada 15 dias, tomavam na época, né? E quando para de tomar, ele reverte a alteração hepática que teria sido provocado? Sim, a maioria reverte. Pode levar. Quando tem alteração de transaminases, em geral, em torno de 1 mês para reverter. Quando tem alteração de canaliculares, faz mais padrão de colestase, né, de fosfatase gama-GT, pode ser mais arrastado. Mas a maioria reverte, sim. Mas aí Uhum. tem que suspender o medicamento, né? Não tem o que fazer. Muito bom. Pessoal, mais alguma questão, alguma pergunta para a doutora Lilian? Podem colocar no chat aqui ou abrir o microfone. Eu falei Mas, meio rápido, né? Era bastante coisa para falar. viu, Karina? A Ô, Lília doutor, é a única hepatologista aqui na região. Para você conseguir marcar uma consulta com ela, Deus me livre, é difícil. Eu já falei pois para é, ela, doutora. meia-noite, 6 da madrugada, em vez de ficar dormindo, vai atender pacientes. Porque aqui na região é muito grande paciente com problema em insuficiência hepática, né? Dificilmente o paciente obesinho se escapa de esteatose hepática. Esse paciente, todo paciente tem que passar por ela para avaliação, porque geralmente eles são etilistas, né? E para chegar no transplante hepática é um pulo. Pelo que eu sei, mais ou menos, assim, no transplante hepática na região, acho que é mais de 40% por etilismo, né? Então, a Lívia que se cuide. Trabalho não vai Trabalho pra faltar caramba. nela. Tem que abrir mais espaço. Não, por isso que eu falei que eu sou muito grata ela estar aqui hoje dividindo conhecimento, porque a gente sabe que a agenda não é fácil, inclusive de você também, né, doutora Ri? Você é um prazer ter você aqui. Nossa, eu nem esperava que você fosse entrar nessa aula aqui. Para nós é Nossa, uma dá honra aula. Você também. acha que eu ia perder a aula da Lília? Para Eu rir é comi sempre minhas unhas hoje participativa. para não perder a aula dela. Muito bom mesmo. Mas, assim, a mensagem principal dessa aula, acho que ficou bastante informação no final das contas, falei meio correndo, mas, assim, é identificar o que é paciente grave, né? Então, isso que vocês têm que ter em mente. E eu acho que a gente sai da faculdade sem essa ideia. Eu não lembro de ter tido muita formação de hepatologia na faculdade, na residência de clínica médica, pouco também, né? Tinha bastante contato com os pacientes cirróticos no HU, mas a gente não tinha muito mão de manejar esses pacientes. E é difícil mesmo, né? É um paciente extremamente grave. Mas saber identificar o que é grave e encaminhar, né? É, não saber o que é relevante, né? Então, alteração de transaminase é importante, mas preocupa muito mais quando o paciente fica ictérico, quando começa a ter coagulopatia, quando começa a largar RNI. Esse paciente a gente tem que correr para um serviço especializado, né?
E hoje a gente tem o serviço de transplante aqui do lado, né? Tá aqui em Cascavel, é acessível. Se vocês precisarem, podem entrar em contato diretamente com a gente. Que nem esse paciente, esse menino que foi transplantado, ele veio pro HU. Os residentes entraram em contato, no dia seguinte já estava no PECAM e já estava listado, tá? E ele, em uma semana, ele transplantou. Na verdade, ele teria transplantado em um dia até. Teve uma oferta de órgão de um paciente de 20 anos ali em Toledo, uma morte encefálica, mas a família recusou. Então, ele demorou até, poderia ter transplantado mais rápido até. E aí, nesses casos, é difícil a gente saber quando vai indicar, mas quando tem indicação, quanto mais rápido, melhor, né? Porque esse paciente, cada dia, piora o prognóstico dele, é risco de fazer lesão renal, de precisar de droga vasopressora, risco de sepse, né? Então, são casos, assim, extremamente urgentes mesmo. Tanto é que é prioridade para transplante, né? Eles ficam um topo de fila no estado. Então, saber identificar o que é o paciente grave e encaminhar, tá? E se o doutor Matheus não conseguiu entrar, como eu falei no começo, né, para quem não estava, porque ele foi fazer uma captação, ele está o tempo inteiro na estrada aí fazendo captação. Ele é o RT do serviço e é o cirurgião que faz o transplante, tá? Mas ele também é super acessível para discutir o caso, e se precisar, pode mandar o WhatsApp. A gente está à disposição aí, porque são casos difíceis, mas tem que estar em serviço especializado mesmo, porque são casos extremamente graves que evoluem muito rápido, né? Com certeza, doutora. Para o médico regulador, né, aqui do SAMU, que tem vários aqui nessa aula, é extremamente relevante, né, porque ele atende toda a região, né, toda a 10ª e a 20ª regional, e ele que vai estar em atendimento direto com esses médicos das pontas, né, dos hospitais de pequeno porte, das UPAs, dos pronto-atendimentos. Então, também saber os exames para pedir, saber o que avaliar, é importantíssimo, né, o médico regulador estar em atenção com isso, até para saber para onde encaminhar, o nível de urgência. Então, fantástica a sua aula. Muito obrigada de coração. À disposição. E às vezes, se vocês, porque assim, o paciente ele clica, direciona para o PECAM, que é o serviço de transplante, mas às vezes demora, às vezes por algum motivo, demora para chegar para nós o espelho. Qualquer coisa pode pegar o WhatsApp e mandar direto para a gente, para mim, para o Matheus, a gente conversa. Nesses casos graves, a gente faz aviso, a gente faz o aceite e aviso internamento, ó, a gente vai aceitar. Tá? Como foi esse Perfeito. caso desse menino, os residentes do HU entraram em contato comigo, eu aceitei antes de estar clicado, né? Clicado. Perfeito. Clica por Doutora, tem uma protocolo, mas a gente aceita. Tem uma pergunta aqui no chat da Amanda. Sobre os anti-inflamatórios, a relação com a lesão hepática aguda está muito relacionado? Tem algum padrão de lesão específico? O anti-inflamatório, boa pergunta, tá? Eu falei do paracetamol, mas os AINES a gente subestima também, né? Acho que paracetamol, de maneira geral, os médicos têm medo, né? Tem medo de prescrever paracetamol, porque é a primeira causa de falência hepática aguda nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então se fala muito sobre paracetamol, mas o paracetamol é totalmente dose dependente. Então, como eu falei, é seguro na dose habitual mesmo no paciente cirrótico. Os AINES depende, né? Os AINES, se eles têm potencial sim de fazer lesão hepática, é que AINES são muito variáveis, né? Tem várias classes, mas eles podem sim fazer falência hepática aguda, tá? E tem alguns que são idiosincráticos, tem alguns que são dose dependente, e tem aí o padrão é variável, o padrão de lesão mais hepatocelular, mais colestático, ou pode ser padrão misto, né? Mas lembrar, diante de um quadro de lesão hepática grave, que o AINE pode ser um potencial causador, sim, tá? Perfeito. Respondido, Amanda. Pessoal, mais alguma questão para a doutora Lilian responder? Doutora, eu acho que é isso, então. Mais uma vez passando para agradecer sua disponibilidade por estar conosco até agora. E com certeza a gente vai usar esse canal que você abriu para a gente, com certeza, porque demanda sempre tem, né? Eventualmente sempre tem. A gente fica à disposição e eu que agradeço o convite. O pessoal está agradecendo aqui no chat também. Obrigada, doutora. Boa noite. Ótima semana para todos. Ótima semana, doutora. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigada, noite. tchau, um Tchau, abraço. tchau.